Meus queridos amados irmãos do grupo Varões da Igreja Metodista Brasiliana em Pendência, a paz do Senhor para todos, irmãos, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ao meu irmão e amigo Igor, que Deus abençoe você, meu querido, e toda a sua casa e toda a sua família. E que Deus derrame sobre os varões e toda a igreja, a metodista de Pendência, as suas gloriosas bênçãos do céu. Amém, meus irmãos? Eu deixo me apresentar. Eu sou Francisco Emílio Pereira Cabral, mais conhecido por Francisco Emílio, assim como o irmão Igor me chama. Eu sou daqui de Caiçara do Norte. Também sou um novo convertido. Tenho 5 anos de evangelismo. Dia 2, mês de fevereiro, completo 6 anos, para a glória do Senhor Jesus, que eu me converti. Eu digo assim, irmãos, que eu sou um novo convertido porque nós sempre somos novos convertidos quando se trata de aprendermos a palavra de Deus, que todos os dias nós aprendemos da palavra de Deus novas coisas. E nós vamos cada dia mais desenvolvendo e aprendendo, e a palavra de Deus vai nos renovando e vai fazendo dentro de nós um verdadeiro crente avivado na palavra. Quando a gente, cada dia mais que meditamos na palavra de Deus, a gente se torna um cristão verdadeiro, um cristão cheio de espiritualidade. Espiritualidade não é aquela pessoa que só fala em língua na igreja, que fica pulando, que fica rodando, que fica rodopiando, fazendo aviãozinho. Não, meu irmão. Isso não é avivamento. O avivamento verdadeiro é aquele onde a palavra entra no seu coração e você daquele momento se arrepende e você começa a entender as maravilhas da palavra de Deus. Você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura, vai andar em obediência. Você não vai praticar aquilo que você praticava, que não era da vontade de Deus. Você vai viver uma nova pessoa, uma nova criatura. Você vai viver um novo ser, um novo amanhecer. Você vai ter novas vestes, glória. Você vai ter novos amigos, novos irmãos e um Pai novo. E esse Pai é nosso Jesus Cristo, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus queridos, eu quero falar, para o vídeo não ficar muito extenso, muito longo, eu quero falar para nós, varões, sobre a importância de sermos praticantes da palavra de Deus. Porque não vai só adiantar nós meditar e estudar sem praticar. Não vai valer de nada, meu irmão. Só isto não é o suficiente para a nossa vida espiritual. Meus queridos varões e irmãos da igreja metodista brasiliana, nome lindo, viu, irmão? Parabéns. Em Pendência. Eu vou pegar como um texto aqui em Esdras, capítulo número 7, versículo de número 19. Minto, meu irmão. 19 não, 9. Esdras 7, versículo de número 9. Número 9 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia, que foi Esdras, e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Verso 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor
e a praticá-la e a ensiná-la aos seus e os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vou repetir o verso 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Meus queridos irmãos, quando a gente vai para os versículos anteriores, começando pelo versículo 6, para ganharmos mais tempos, este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Meus queridos amados irmãos, Esdras era um escriba do templo. Mas assim mesmo, meus queridos irmãos, a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus está sobre você. Glórias a Deus. A mão de Deus, varões, está sobre cada um de vocês e das suas famílias. A mão de Deus está sobre o seu povo, sobre a sua igreja, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui de pé, porque a mão de Deus está sobre nós. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso e piedoso. Ele nos ama. Ele ama a mim, ama você. Ele amou a todos. A Bíblia diz que ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, meus queridos, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele é amor. Mas também, irmãos, não vamos usar da bondade de Deus, porque a Bíblia diz também que ele é fogo consumidor, é Deus de justiça. Não vamos brincar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não se brinca, meus irmãos. E o verso 7. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdote, levita, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 10º ano desse reinado. Aí aqui é o verso 9 em diante. No primeiro dia do mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de Deus, a boa mão do seu Deus, a boa mão do nosso Deus estava sobre ele e está sobre nós também, meus irmãos. Porque o Deus é o mesmo Deus de Esdras, é o Deus de hoje, é o Deus de ontem e eternamente. Verso 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la e a ensiná-la os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Meus queridos amados irmãos, Esdras aqui ensina uma coisa maravilhosa que falou muito ao coração, o meu coração. E eu aprendo aqui, meus queridos, que o que Esdras está nos passando é quando estudamos a palavra de Deus, o qual o versículo 10 está dizendo que Esdras tinha decidido dedicar-se. Eu e você, varões de Deus, varões valorosos, devemos dedicar a leitura da palavra de Deus. Ele está dizendo que ele dedicou-se na palavra de Deus a estudar, meus irmãos. Meus irmãos, não adianta você colocar a sua Bíblia na sua casa,
aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Ela não vai servir